Voltamos? Voltamos. Voltamos para a nossa aula de classes gramaticais. Falamos, vamos ver se eu lembro? Falamos de substantivos, falamos de adjetivos, falamos de artigo, de numeral. 4. Substantivo, adjetivo, artigo e numeral. Vamos para o nosso último, a nossa última classe de palavras variáveis. Lembram que eu falei? São 6, mas vamos falar só de 5, porque a outra, que é o verbo, vai ficar para uma aula só de verbo, que é um caso muito particular, a gente precisa de um estudo mais, né, dar uma atenção maior a esse estudo. Bom, então continuando o nosso aqui, vamos falar de pronomes. Pronome é um termo que acompanha ou substitui o substantivo. Pode ser a que acompanha, né, a acompanhantezinha do substantivo, ou ela vai substituir, tá? Ela vai assumir o papel de substantivo. Então, dependendo da ação do pronome, nós podemos chamá-lo de pronome adjetivo ou pronome substantivo. O pronome vai ser adjetivo quando ele acompanhar o substantivo. A gente vai ver os tipos de pronomes, mas, por exemplo, a palavra minha casa. O substantivo é casa. Minha é um pronome que indica posse. Então, nesse caso, o pronome minha, além de ser possessivo, ele exerce uma função de adjetivo, porque ele está acompanhando o substantivo. Então, ele é um pronome adjetivo. Certo? Agora, se eu digo, é minha, ela é minha, a casa, no caso, né? Então, aqui eu não estou falando a casa é minha casa, eu só falo minha. Eu substituí por casa, eu já sei que é casa. Então, o minha é o pronome possessivo que substitui. Então, o pronome, antes de qualquer classificação, ele tem essa dualidade. Ele pode tanto acompanhar o substantivo quanto substituí-lo, tá? Substituir o substantivo. Beleza? Então, sabendo disso agora, vamos às classificações desses pronomes. Nós temos 6 classificações de pronomes. Então, o nosso primeiro aí que a gente vai ver é o pronome pessoal. O que é o pronome? Gente, a mesma coisa, vou ser repetitiva. O pronome pessoal, ele indica a pessoa. Olha que interessante. Você não precisa decorar, você não precisa ficar lendo e querendo responder igual como está na apostila ou no livro que você estudou. Pronome pessoal indica a pessoa. E quais são as pessoas do discurso? Primeira, segunda e terceira. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. É isso. Quer dizer, não é só isso. A gente tem aqui 3 categorias de pronomes pessoais: os retos, os oblíquos e os de tratamento. O que vem a ser isso? Pronome pessoal do caso reto são aqueles básicos que eu acabei de falar. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Eles assumem geralmente o papel de sujeito. Eu comi, tu viste, ele viu, sei lá, qualquer coisa assim. E os oblíquos são os que geralmente assumem um papel de complemento, não de sujeito. Então, quais seriam os pronomes oblíquos? Me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, si, consigo, o, a, os, as, lhe, lhes, e por aí vai. Certo? Uma particularidade aqui sobre o mim, que é um motivo de chacota e de erro. O que eu quero dizer? Quando a gente pode usar o mim, deixar uma dica aqui, até que está aí na imagenzinha, o pronome mim, ele pode ser usado de 2 formas. Uma, no final de frases. Isso é para mim, ponto. Ou acompanhado de vírgula. Para mim, vírgula. E isso não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Tá? Na verdade, ele tem 3 formas. Essas 2. E a outra é quando antes, ele é empregado antes da palavra entre. Então, o que geralmente a gente costuma falar é entre eu e ela, tá erradíssimo.
a gente tem que dizer entre mim e ela, embora soe muito feio, é a forma padrão de se falar, de se empregar o pronome mim, beleza? Então, pronomes retos, pronomes oblíquos e os pronomes de tratamento, que são aqueles que se referem ao modo como você vai tratar alguém. Senhor, senhora, vossa majestade, vossa senhoria e por aí vai, tá? É aquilo como você vai lidar no tratamento com pessoas, certo? Então, pronomes pessoais são esses três aí. Temos também os pronomes possessivos, que são aqueles que dão uma ideia de posse. Olha aí o próprio nome já dando a dica total, né? Então, minha casa, sua casa, nossa casa, toda dá essa ideia de pertencimento, de posse, de ser de alguém, beleza? Temos também os pronomes demonstrativos, e aqui eu preciso fazer uma explicação um pouco mais forte. Por quê? O pronome demonstrativo, ele tem o objetivo de indicar o tempo e o espaço. O que eu quero dizer? A gente tem os pronomes demonstrativos. Este, esse e aquele. Essa, esta, aquela. Isto, isso e só. Certo? Aquilo. Faltou aquilo. Então é o seguinte, há uma forma certa de empregar, e é bem simples, tá? Com relação ao espaço. Por exemplo, eu tenho aqui uma lapiseira, tá? Se quem fala sou eu e a lapiseira está na mão de quem fala, é esta lapiseira. Se a lapiseira está na sua mão, que é a quem eu me comunico, eu digo essa lapiseira. Se essa lapiseira tá, sabe-se lá onde, longe de mim e longe de você, que é o meu interlocutor, eu falo aquela. Então é este para quem fala, esse para quem vai ouvir, aquele longe dos dois. Este, esse, aquele. Isto, isto, isso, aquilo. Tá? E com relação ao tempo, também. Por exemplo, o dia de hoje é este dia. O mês de junho é este mês, é o mês que nós estamos. Agora, o mês de abril pode ser esse mês. O esse, ele pode ter dois usos, tanto com uma ideia de passado quanto uma ideia de futuro. Nesse mês, a gente está em junho, setembro, vai. Nesse mês eu vou fazer X coisa. Posso falar assim. E o naquele é para a ideia de tempo muito passado. Como algumas pessoas quem seja religioso, né, na Bíblia tem naquele tempo, muito tempo atrás. Então a gente usa o aquele, certo? Então fiquem atentos a isso, porque isso é importante na construção de redações, na construção da própria prova, porque é um termo muito comum de erro nas provas. Então, como é muito comum, é claro que eles vão querer pegá-los nesse pulo do gato aí, tá bom? E aí, outro pronome que nós temos é o pronome indefinido, que sempre vai se referir à terceira pessoa com um sentido vago. A gente não sabe quem é. Então, coloquei até um exemplo, né? O povo vota em ninguém. Porque sabe que ninguém é melhor. Ninguém tem a cabeça no lugar, ninguém vai dar a volta por cima, ninguém fez para você, ninguém vai dar um basta na violência. Então, quem é ninguém? É uma terceira pessoa. Mas que pessoa é essa? Não se sabe, é uma coisa vaga. Ninguém, alguém, todos, né? Tem uma ideia muito. Você não sabe, não é específico. Então, isso seria o pronome indefinido. Beleza? Temos também os pronomes interrogativos, que nada mais, nada menos são os pronomes indefinidos que, quem, qual e quanto em frases interrogativas. Ou seja, quando você quer
perguntar algo a alguém. Mas eu preciso abrir aqui um parênteses que não necessariamente vai ser numa frase que tem uma interrogação, mas vai ser numa frase em que o sentido dela seja uma resposta. Por quê? Há interrogativas diretas, que são aquelas que aparecem a interrogação, e há interrogativas indiretas. Por exemplo, quem é o aluno mais estudioso da turma? É uma pergunta direta e eu usei uma interrogação no final e eu usei o pronome indefinido quem. Por isso, virou um pronome interrogativo. Agora eu poderia dizer, gostaria de saber quem é o aluno mais estudioso da turma. Eu não estou fazendo uma pergunta diretamente, mas eu quero uma resposta. Então seria uma frase indireta, uma interrogativa indireta. Beleza? Importante também vocês saberem disso. E nós temos os queridos pronomes relativos. Atenção, pronome relativo é importante, mais para frente vai ser mais importante ainda vocês saberem. Os pronomes relativos são aqueles, eu vou tentar falar de uma maneira bem sucinta, certo? Pronome relativo ele vai sempre fazer referência ao substantivo que vem antes dele. Tá sempre coladinho, geralmente, né? Não vou usar sempre para não ser muito específica. Por exemplo, às vezes a gente constrói frases e ela fica muito repetitiva. Exemplo, o menino entrou na sala. Eu gosto do menino. O menino. Eu poderia falar, o menino de quem eu gosto entrou na sala. Ou o menino qual eu gosto entrou na sala. Então, o pronome relativo é um termo que vai substituir o antecedente, né, o termo, a palavra que vem antes dela, ou dele, melhor dizendo, para que não haja repetição. E aí os principais pronomes relativos são esses. Eu gostaria aqui só de deixar uma observação sobre o pronome relativo cujo e o onde. São dois assim que vocês erram mais. Às vezes vocês querem pagar de culto e usam o cujo, sem saber como usa o cujo. O pronome relativo cujo, ele dá uma ideia de pertencimento. Uma coisa pertence à outra. Exemplo, o filho, vou usar o filho. O filho cujo pai está na reunião, então filho e pai, a essa relação de pertencer um ao outro. A porta cuja chave quebrou, então aquela chave pertence àquela porta. Entendem? Então, não usem o cujo, cuja, cujos, cujos assim despretensiosamente. Saibam a aplicação desse pronome relativo. O cujo é quando você vai relacionar uma coisa com outra e há uma relação de pertencimento entre uma e outra. A porta cuja chave quebrou, o filho cujo pai está na reunião, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. O aluno cujo professor está na sala, né? Aquele aluno é do professor. Não sei, mas sempre vai dar essa ideia de um pertencer ao outro, tá? Então, muito cuidado. O outro é com onde, que também é usado assim à torta e à direito, sabe-se Deus lá como. O pronome relativo onde, ele tem uma especificação. Por quê? Onde, O-N-D-E, ele tem ideia de local fixo, é ideia fixa. Então, é o lugar onde moro, a cidade onde vivo, o local onde estou. Aquilo não sai de lá, é ideia fixa, é o local fixo. Agora, aonde ele vai ter que me trazer uma ideia obrigatória de movimentação. E geralmente vai ser usado com o verbo ir. Exemplo, aonde você vai? Tá vendo que tem a ideia de locomoção? Então, não empreguem o aonde assim à torta e à direito. Aonde geralmente vem seguido do verbo vir, do verbo ir, perdão. E vai dar essa ideia de locomoção. Enquanto o onde, ele vai sempre se referir a locais fixos,
vocais que não saem do lugar, tá bom? É isso, gente. Na nossa próxima aula, veremos a nossa próxima classe gramatical. Então, até já, vejo vocês. Beijo, até daqui a pouco.